aquela rajada, só que não era um raio, um tufão levou as telhas da minha casa. E as telhas elas eram fincadas na madeira. E a madeira ela rasgou a madeira. Foi um vento tão forte. Então eu ouvi aquele barulho, parei não consegui nem começar a filmar. Quando eu olhei para o alto, eu vi minhas telhas lá no alto. E elas caíram rapidamente, do lado do meu carro, algumas na rua e na casa do vizinho. Né? E foi um tufão que pegou o telhado da minha casa. Então levou, imediatamente eu desci com as crianças e eu falei para a Bela, fica na parte de baixo da casa, eu vou olhar como é que está. E aí ela estava conversando com uma amiga, que hoje, inclusive, ela era candidata e se tornou vereadora lá da cidade, mas era uma amiga que a Bela estava fazendo amizade, a minha esposa, e na hora ela falou, vou mandar meu marido ir buscar vocês aí, você e as crianças. E minha esposa, naquele dia, passou o dia na casa dessas pessoas. Sabe o que é interessante? Permita-me, já que o senhor perguntou, entramos nesse assunto. O tufão levou o teto só da minha casa. E eu lembro que eu olhei, seu João, e eu olhei o teto da casa tinha uma churrascaria na frente, o vento era muito forte, mas eu olhei para a casa do vizinho e vi algumas telhas sustentadas apenas por tijolos. Os tijolos em cima. Eu falei, mas como é que pode? Levou o meu que estava preso aqui e o do vizinho. Mas depois eu entendi que era propósito de Deus. Deus tem propósito em todas as coisas. E levou só da minha casa. A minha esposa foi ficar na casa junto com meus filhos daquela moça. E naquele dia, aquela moça perguntou sobre a fé da minha esposa. Entende? E minha esposa pôde falar. Ela estava sofrendo de ansiedade, com medo por causa da situação. Não estava dormindo, com síndrome do pânico. E minha esposa pôde pregar detalhadamente o evangelho para ela. Então, louvei a Deus por minhas telhas que foram arrancadas, porque foi oportunidade que não teria outra maneira de minha esposa ficar na casa dela um dia inteiro naquela situação se não fosse isso. Então, são os meios que Deus usa. Eu entendi